O Supremo Tribunal Federal validou a cobrança de juros sobre juros por instituições financeiras. O chamado juros composto costuma fazer as dívidas dispararem. Problemas de saúde fizeram a aposentada Marley adquirir dívidas com cartão de crédito, cheque especial e empréstimos bancários. Em 10 anos, o saldo devedor pulou de 5 mil para 50 mil reais. A aposentada acionou a justiça. Quando eu pedi empréstimo, o meu empréstimo vinha 14%, 15% ao mês. Entendeu? Então, eu acho os juros do banco exorbitante. Uma lei antiga de 1933 autorizava a cobrança de juros sobre juros, também chamados de juros compostos ou capitalizados, somente quando a dívida completasse 1 ano. A confusão começou no ano 2000, quando uma medida provisória autorizou a cobrança a partir do momento em que a dívida é contraída. E esta semana, o Supremo Tribunal Federal deu parecer favorável a essa operação financeira. Agora, os tribunais devem seguir a determinação. Pelo menos 14 mil processos sobre o tema estavam paralisados em outras instâncias da Justiça do país à espera dessa decisão do STF. É uma cobrança abusiva, imoral e inaceitável. Ela só vai de encontro aos interesses dos bancos. O juro composto é um reajuste que resulta dos próprios juros e incide não só sobre o capital inicial da dívida, mas também sobre os juros que já haviam sido computados. Por exemplo, em um empréstimo de 10 mil reais, com uma taxa mensal de 1%, o juro composto aumenta em R$100 no primeiro mês e 201 no segundo. No terceiro mês, a taxa aumenta o valor em mais R$303. Para esse economista, o problema não é a cobrança do juros sobre juros. Não tem jeito, praticamente, de não usar juro composto. Não tem nada de abusivo. O que é abusivo, o que nós precisamos estar atentos é para o tamanho da taxa de juros, isso sim. É isso, Etevaldo, né? O tamanho da taxa de juros, porque... Nós temos as duas coisas aqui. Uma taxa de juros que não há paralelo no próprio mundo em desenvolvimento. Se pegarmos o caso da China, o caso da Índia e da Rússia, por exemplo, as taxas de juros não se parecem com as brasileiras. Né? Onde você tem juros abusivos são na América Latina. Além disso, das taxas serem inicialmente muito altas, né? Veja quando se estabelece, o próprio Banco Central fixa a Selic só vale para os bancos. Né? Você vai pagar 3 ou 4 vezes mais aquela taxa. Né? Então, é a usura, né, institucionalizada. Karnal, nossa tentativa de domesticar o mercado é muito antiga, né? A Igreja medieval proibia os juros. A nossa Constituição de outubro de 88 estabeleceu em 12% ao ano, mas há uma saudade intensa daquele tempo em que o juro abusivo era do agiota na praça e o banco era um juro menor. Hoje os agiotas corados, coitados, se recolhem à sua insignificância diante do sistema bancário. E além dessa questão abusiva da taxa, existe uma outra questão complexa. É uma reeducação de gastos do brasileiro. Em casos excepcionais, como tratado na reportagem, um problema de saúde. Mas a maior parte dos endividados não tem um problema de saúde. Tem simplesmente um gasto muito acima daquilo que poderia ter. Então, junta-se a vontade de lucro imensa do sistema financeiro, mais o descontrole da falta de educação financeira, que é um componente não incluído na educação dos nossos filhos. E isso é um equívoco. O Gustavo Monteiro aqui pelo WhatsApp, ele está falando que o problema aí é que os impostos também cobrados pelo governo vão incidir essa taxa de juros sobre juros, né? Agora, você disse aí essa questão da pessoa não ter condições de pagar, mas quando ela vai contrair um empréstimo, comprar algum produto, ela sabe exatamente onde ela está colocando a mão, ou não? Eu não tenho certeza se o total da nossa população, o total dos brasileiros, sabemos exatamente, porque eu disse que faltou na nossa formação em geral educação financeira. Os pais chegaram a dar muitas vezes educação moral, muitas vezes educação alimentar, mas a educação financeira de viver dentro de um orçamento, de não gastar mais do que ganha, de reservar pelo menos 20% dos seus rendimentos para um fundo, para um momento de dificuldade, isso é muito escasso no Brasil. Isso nós precisamos mudar. E junto a isso, que apesar do nosso sistema produtivo industrial estar em crise, o sistema bancário registrado
registra lucro sobre lucro cada vez maior. Ora, se o sistema industrial sofre muito, se o sistema comercial sofre muito, a pergunta é como o sistema financeiro pode estar tão saudável, tão forte e tão lucrativo?